Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é meu Coração Saudável. Hoje nós não estamos com os melhores áudios, tá bom? Mas eu acho que é importante a gente conversar sobre esses assuntos que eu estou separando para tratar com vocês. Eu quero falar, porque já é uma demanda, é algo muito importante para mim, componente do meu livro Viva a Sua Cura, e eu quero falar um pouquinho de espiritualidade, né? Não é oficialmente um pilar da medicina do estilo de vida, mas é um pilar da forma como a gente enxerga a saúde. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira sociedade médica do mundo a publicar diretrizes médicas sobre o impacto positivo da espiritualidade, como que o profissional de saúde ele vai abordar a espiritualidade do paciente. Então eu estou fazendo uma série de 3 vídeos mais curtos aqui, para a gente poder discutir um pouquinho, e provavelmente isso vai virar uma playlist no canal. Então estou colocando um vídeo hoje, e vai ter outros 2 vídeos, o vídeo 2 e talvez o vídeo 3, vamos ver o que sai aqui da nossa conversa. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que assim, a abordagem da espiritualidade é você abordar os códigos mais profundos e mais humanos do paciente, é você abordar os valores pelos quais a vivência e o significado da vida dele estão amparados. Então é muito importante o médico não desprezar a espiritualidade, seja qual for a religião do paciente. E quando o paciente se sente acolhido e quando todo o arco da espiritualidade do paciente está desenvolvido, a tendência é que esse paciente tenha mais resiliência, ele consiga tolerar melhor os tratamentos, ele consegue tolerar melhor e isso traz melhores resultados de saúde. Então ele tolera melhor sintomas, ele tolera melhor todos os desafios do tratamento e também tem uma redução dos níveis de estresse, de adrenalina, de cortisol. Esse paciente fica mais relaxado, não no sentido de relax como se eu estivesse na praia, mas mais desarmado, menos preparado para uma reação de luta ou fuga. Porque quando a gente fala de estresse, a gente está falando basicamente de você estar envolvido numa relação ou numa reação de luta ou fuga constante, né? Armado, como se o tempo todo tivesse uma coisa ruim para acontecer a qualquer momento. E isso é muito ruim para o todo, para as questões sociais, para as suas questões psicológicas e para as suas questões de saúde do coração. Você precisa ter os seus momentos em que sua frequência cardíaca baixa, sua pressão arterial baixa, e esses momentos eles só vão acontecendo onde você está realmente desarmado e confortável. Você só consegue dormir bem e com profundidade se você se sente 100% bem, tá certo? Dito isso, de acordo com as diretrizes, eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos, que é a espiritualidade. A diretriz traz o assunto que é a definição de que é a sua relação com a transcendência, com o divino, com o eterno, com aquilo que a gente não consegue provar, mas é com aquela nossa dimensão superior, tudo bem? Não cabe na nossa pauta entrar em discussões filosóficas se Deus existe, se Deus não existe, mas é a relação sua com a transcendência, com o eterno, com aquilo que está além do concreto, do imediato, do palpável. E a religião, ela envolve um pouco a relação, o código de normas, né? E ela meio que é como se ela fosse um tratado ou um conjunto de ações que de alguma maneira pautam isso. Independente da religião, é basicamente isso. Você tem a religião, por exemplo, cristã, que tem a sua visão em relação a como o concreto, ou seja, esse mundo real, vai se relacionar com o eterno, vai se relacionar com o sagrado, vai se relacionar com a transcendência, com aquilo que está além. E as demais religiões também, né? Então, você tem as religiões monoteístas do mundo, as 3 grandes, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, dentro de todas as suas vertentes diferentes, e você tem outras religiões, você tem o budismo, você tem o hinduísmo, cada uma delas vai ter a sua explicação dessa relação com o transcendente, tá? Não cabe ao médico, isso é bem claro nas diretrizes, que não cabe ao médico querer fazer proselitismo da sua cosmovisão, ou seja, da sua visão de mundo. Cabe ao médico abordar o paciente no sentido
de incentivá-lo a buscar as suas próprias respostas, o seu próprio grupo de convivência, de comunhão, tá certo? E então a religião é esse conjunto de normas, né? Essas normas, com frequência, elas pautam inclusive normas comportamentais, se vestir assim, comer aquilo. Isso envolve os ritos do existir, digamos assim, tá certo? E não é pauta nossa, como eu disse, nós médicos ficar questionando aqui as diversas religiões, mas é a gente conseguir entender e ajudar o paciente, porque a gente tem evidência nesse sentido de que os benefícios relacionados à religião, à religiosidade, porque a religiosidade é a prática da religião, tudo bem? A prática da religião, a religião e a relação ao desenvolvimento da espiritualidade são situações em que esse paciente vai ter benefício. Ele vai ter benefício do ponto de vista da esperança, e tem um assunto que eu ouvi ontem bastante interessante do Dr. Cláudio Domênico, médico cardiologista. Aliás, quero fazer uma live com ele aqui no canal, que é um cara que tem uma dimensão humana maravilhosa, e a gente estava comentando de um médico transplantador, que ele queria transplantar esperança, ou melhor, o paciente falou: eu preciso que você transplante esperança para minha filha, para minha esposa que está morrendo, e já não tinha mais perspectiva nenhuma, prognóstico nenhum. E aí nos últimos minutos de vida ele levou e mostrou para ela que ele estava empenhado em cuidar dela, que ela não estava largada. E aí ela ficou sendo cuidada, mas não tinha perspectiva de um transplante, e ela morreu. E aí quando ela morreu tranquila, se sentindo cuidada. E aí o médico, aliás, o paciente falou assim: pronto, doutor, agora o senhor transplantou esperança para minha filha, para minha esposa. E ele falou: poxa vida, precisou de um paciente me ensinar o que é transplantar esperança. Eu sabia transplantar pulmão, mas esperança eu aprendi agora. Claro que hoje você tem toda uma ciência que fala sobre cuidados paliativos, né? E esse médico já é um médico senhor, então possivelmente em outra época isso, mas a questão principal é que o paciente precisa saber e ele precisa ter um lugar onde ele vai buscar esperança. Não necessariamente isso é no médico, porque com frequência a gente não tem muita esperança para dar na medicina. Infelizmente, alguns dos nossos tratamentos são falhos, e às vezes a medicina tem um apelo comercial, e isso cai muito para vários lados, né? No sentido de esse apelo comercial da medicina fica vendendo falsas esperanças, né? Falsas percepções de saúde. Aí tem médico vendendo soro, sempre tem um médico para vender soro com uma solução para você, sempre tem um médico para vender uma formulinha da longevidade, um hormônio, uma cirurgia que venha fazer com que você se sinta bem de maneira placebo, né? Ou que não tem evidência científica. Mas a verdade é que esse médico tem que estar pronto para acolher as angústias do paciente. E aí a espiritualidade bem desenvolvida, ela ajuda você a lidar com essa questão de como que você trata as suas próprias angústias. Como que você trata as suas próprias angústias? Como que você trata o seu medo de uma cirurgia cardíaca? Como que você trata o seu medo do amanhã? Uma vez que eu já infartei, será que eu vou infartar de novo? Esses dilemas eu vou tratar com vocês no vídeo de amanhã, tá? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque é o próximo passo da espiritualidade, né? O próximo passo em a gente discutir um pouco como que a gente lida com a esperança, como que a gente lida com amanhã, como que a gente lida com os próximos passos depois de uma experiência ruim ou depois de um diagnóstico. Eu sempre falo que quando a gente tem um diagnóstico ruim, os nossos sonhos são roubados. E a gente, quando é médico, a gente está sequestrando o sonho do paciente, quando esse paciente tem o diagnóstico levado embora. Então é bem duro isso. E a gente precisa ajudar você nesse sentido
e a diretriz de espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia trata sobre esse assunto. Basicamente, como eu ajudo o paciente a desenvolver essas áreas da saúde, essas áreas da vivência da vida, que vão além simplesmente de prescrever um comprimido. Então, por hoje eu vou ficar aqui e no próximo vídeo que eu vou postar amanhã, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que fazer frente ao medo diagnóstico e outros benefícios relacionados à espiritualidade, tudo bem?